Bom dia, boa tarde, boa noite, boa manhã, boa madrugada. Enfim, saudações para vocês, meus caros telespectovintes. Aqui quem vos fala, Henrique Tomás. E eu venho junto com meu grandiosíssimo amigo apresentar para vocês o Livrando Cast. Guilherme. Olá a todos. Aqui estou eu novamente aqui junto com o Henrique. E como ele disse, a gente vai aqui apresentar para vocês mais um episódio do nosso podcast. Hoje a gente vai falar sobre o livro A Revolução dos Bichos. E a gente vai apresentar ele de uma forma bem simples. Então, através desse podcast, a gente vai resumir todo o livro. A gente vai apresentar aqui para você, para que você possa ouvir de uma forma muito simples, através do nosso podcast. Um recado importante antes da gente começar, né, Guilherme? A gente gravou 3 horas seguidas desse podcast, mas infelizmente o áudio aconteceu alguma coisa com ele, deu algum problema e a gente acabou passando despercebido pela gente. E alguns dos nossos telespectadores nos avisaram que os áudios, tanto do episódio Arte da Guerra que a gente vai gravar, quanto o episódio A Revolução dos Bichos que a gente está gravando agora, estavam com problemas no áudio. Então a gente vai regravar eles da mesma forma que a gente regravou, estudando o tema, trabalhando o tema, preparando o que a gente vai falar para vocês. Enfim, a gente vai regravar esses episódios, como o Guilherme disse, de uma maneira mais leve, de uma maneira divertida, que seja prazerosa de escutar, mas ao mesmo tempo que você possa absorver os principais conceitos, as principais ideias desse livro. E são livros também extremamente importantes, né? Livros que trazem alguma coisa pra gente e uma reflexão também. Então, são livros que merecem um programa com extrema qualidade e claro, vai sair diferente do outro, né? Obviamente, pela qualidade. E também algumas coisas aqui a gente vai deixar de falar, outras coisas a gente vai acabar acrescentando. Mas tudo com o intuito de melhorar a qualidade do podcast. E é isso aí. Dando continuidade, então, a gente vai falar os principais pontos. A gente já falou do livro A Revolução dos Bichos, certo? A gente vai falar um pouco dele antes da vinheta. É um livro que fala muito, faz muitos paralelos com a nossa realidade hoje em dia. Tanto a nossa relação com o nosso trabalho, mas focando principalmente na relação que a gente tem com o nosso governo. Certo, Guilherme? Isso mesmo. E o livro traz isso de uma forma muito, caricata. Ele coloca a personalidade nos animais, né? Personalidades que só nós, humanos, temos, né? E claro, tudo de uma forma que a gente consiga entender, que a gente consiga captar a mensagem que o autor tenta passar. O livro, ele aborda tudo, mas ele faz uma crítica ao sistema, a um sistema que estava em ascensão na época, né? Que a gente vai falar aqui, né? Eu não posso falar tudo agora, porque senão tira total graça do episódio, né? Total graça do episódio. Mas enfim, como o Guilherme disse, o livro é bastante caricato, porque ele usa uma fábula, um estilo que já estava em decadência quando ele foi escrito, mas ele usa a fábula justamente para ilustrar as questões de maneira simples, para que todos pudessem entender a mensagem. Os pontos que o livro foca em fazer esse paralelo com a realidade é em relação à corrupção que existe tanto no livro, no sistema que ocorre na história, tanto a questão do governo, que o governo ele manipula, ele é autoritário, ele controla as pessoas de uma forma ou de outra. Ele manipula toda a população de alguma forma. E também, manipulando, ele pode fazer o quê? Ele pode ter o poder para ele e gerar benefícios para ele, enfim, salários de funcionário público, por exemplo, que são um pouquinho altos, né, meu caro amigo? E salários, por exemplo, de vereadores, né, meu caro amigo, que são um pouquinho altos, né? E iniciando esse paralelo com a realidade, que é essa questão da desigualdade. Enquanto muitos trabalhadores se sacrificam absurdamente para levar o pão para casa,
de forma limpa, justa, admirável, existem esses canalhas que estão no nosso poder e ficam com inúmeros, mas inúmeros benefícios. O livro ele também aborda, né, a questão da exploração e o oportunismo. Ele aborda de uma forma de que as pessoas no poder, elas naturalmente vão aproveitar desse palanque de liderança, de toda essa atenção que elas têm para explorar, né, para pegar a sua atenção e começar a manipular elas de uma forma que elas se beneficiem dessa situação, entende? Então, o autor ali, né, o George Orwell, que ele escreveu não só esse livro, mas ele tem ele tinha uma bibliografia muito extensa. Além, né, desse livro da Revolução dos Bichos, ele escreveu também o 1984, que é um outro livro que faz uma grande crítica social. Então, George Orwell ele já era acostumado a fazer críticas desse tipo, né? Então, esse livro aí, A Revolução dos Bichos, ela faz uma outra crítica. E esse livro também, ele foi censurado em vários países, né? Principalmente na época ali que tinha a tradição de governos mais fortes, principalmente governos ali na Europa. Governos autoritários. Ele foi censurado em vários países, um deles a Ucrânia. Em uma das edições de um livro aí, principalmente a edição da Companhia das Letras, que é uma edição que eu gosto bastante, nas últimas páginas ele coloca ali como que foi a circulação desse livro na Ucrânia. E foi assim uma circulação bastante difícil, né? Esse livro ali ele era considerado algo proibido ali, né? Porque se era proibido pelo governo, obviamente que ele não vai poder circular. Porque fazia as pessoas pensarem, né? E Sim. Quando a população começa a pensar, a perceber, elas tendem a reagir, e a reagir de forma negativa, por conta do oportunismo barato deles. E o mais interessante, né? Imagine você pega, lê um livro e você, né, tá lá, a Revolução dos Bichos, você começa a ler, são simples animais vivendo numa sociedade, e você começa a comparar aquilo com a sua própria sociedade, com o seu dia a dia, você começa a enxergar os seus governantes naqueles animais. Então imagina o impacto que isso não causaria para toda uma sociedade que está sob um regime autoritário. Exatamente. Mas, sem nos prolongarmos tanto, meu caro amigo, a gente vai chamar a vinheta e a gente continua logo após ela. Então, que vem a vinheta. Livrando o Cast, o meu, o seu, o nosso podcast de conhecimento. Iniciando então, meu caro amigo, a gente vai falar um pouco do livro, certo? Ele, na realidade, ele narra essa fantasia, essa fábula dos animais de uma granja contra os fazendeiros, contra o fazendeiro Jones, que é o nome do fazendeiro. E eles conseguem fazer essa revolução, eles conseguem implantar um sistema dos animais chamado animalismo dentro dessa fazenda e expulsam os seres humanos, afinal eles eram muito tiranos. Entretanto, após um tempo, alguns animais eles vão tomando a frente e vão se tornando ainda mais tiranos e opressivos do que os humanos. Então, a gente já tem que deixar claro aqui que são referências muito claras e óbvias à Revolução Russa, pois onde o Guilherme já vai explicar, porque de história ninguém compete com ele. Enfim, esses animais que tomam a frente são os porcos. Os dois porcos que estão na liderança são Napoleão, simbolizando Stalin da Revolução Russa, e também o Bola de Neve, que é uma clara referência a Trotsky. E também os eventos políticos, expurgos, a instituição de um estado policial para perseguir a oposição, a própria deturpação tendiosa da história. Tudo acontece assim como aconteceu na velha União Soviética. E assim, o mais interessante é que quando a gente vai lendo, digamos, com aquela malícia, né, de já sabendo
qual que é o contexto do livro, né, de tentar compará-lo, a gente vai percebendo de que ele realmente vai fazendo algumas analogias ali decorrente do tempo. E é justamente por isso que esse livro ele foi censurado em tantos países, né, ali, principalmente ali, países ali do bloco socialista, né? Então, imagine, como eu disse antes, imagine você lendo esse livro e percebendo que aquele livro ele vai fazer uma crítica ao seu sistema, né? Ao sistema em que você vive. Naturalmente você vai ver aquela situação ali daqueles animais e você vai pensar, nossa, como é que pode, né, um animal pegar o outro, ferrar com o outro, ferrar propositalmente com o outro. Sendo amigos, e depois de um tempo, né, que você me ajudou, eu simplesmente descarto você e é isso aí. Então, isso que é o pior, porque é algo que o autor fez essa analogia com a realidade, entendeu? Sim, é o que vocês vão sentir hoje, porque esse livro fala muito da nossa realidade, da nossa sociedade aqui no Brasil, certo? Então, mais pra frente é o seguinte, nosso grandiosíssimo amigo Guilherme vai falar um pouco do autor deste livro. Então, esse livro ele foi escrito por George Orwell, né? George Orwell ele era natural da Índia Britânica. Ele nasceu em 25 de junho de 1903. E depois ele se mudou para o Reino Unido. Então, o nome dele é Eric Arthur Blair, mas ele é mais conhecido, como eu disse, como George Orwell. Ele é dono de uma extensa bibliografia. Como a gente disse, ele escreveu em 1984 e A Revolução dos Bichos, entre outros livros. Então, todas as obras de George Orwell fazem ali a sua crítica a sistemas totalmente totalitaristas. Ele em outro livro, ele também faz uma crítica ao fascismo. Esse livro, né, do George Orwell, ele fez ali sim uma crítica ao sistema socialista, porém essa não era a intenção principal dele. Sim, claro, fazer a intenção, a clássica dos políticos ali que dominava os países ali, né, do bloco socialista, porém a intenção principal dele não era essa. Então, ao longo do tempo, esse livro, né, a Revolução dos Bichos, toda esse cenário que ele criou foi sendo utilizado por outros políticos para satirizar o sistema comunista. Por exemplo, políticos ali que eram símbolos do capitalismo, utilizando a sua obra para satirizar ali o sistema comunista. É claro, cada um pode ler o livro e interpretar de uma determinada forma, mas enfim, a crítica do George Orwell consistiu nisso, né, de fazer ali a sua crítica ao sistema comunista, mas de uma forma em que todos pudessem ler e não polarizassem, né, a obra dele. Além disso, né, de todos esses livros aí que George Orwell escreveu, né, a gente já percebe que ele tem um grande talento como escritor, mas ele também escreveu um outro livro em que ele narra sua experiência na Guerra Civil Espanhola, né? E também é altamente aclamado, assim como seus ensaios sobre política, literatura, linguagem e cultura. Em 2008, o The Times classificou-o em segundo lugar como a lista de os 50 escritores britânicos desde 1945. Então ele esteve na lista dos 50 maiores escritores desde 1945. Então mostra como que é importante a sua obra. E assim, talvez você não lembre desse livro, A Revolução dos Bichos, ou talvez você até lembre, mas eu acho que é difícil alguma pessoa, pelo menos na sua infância, não ter assistido aquele filminho lá dos porquinhos, que fazem lá, que eles se reúnem. Então todo esse filme, essa ideia de animais se reunindo para fazer uma revolução contra os humanos, essa ideia é tirada sem dúvida do livro. Com certeza. Até porque é uma analogia que foi feita para crianças, né? Foi focada nas crianças, porque focando nas crianças pode-se atingir todos os tipos de pessoas. E aí que é o interessante, porque, como você disse, atingindo as crianças a gente pode atingir todos os tipos de pessoas. Então talvez o George Orwell ele queria já meio que moldar
dá um pensamento crítico para essas crianças, né? Para que elas pudessem fazer uma analogia de cada animal com as personalidades da época. Claro, eram crianças, mas a ideia ali do livro em si ia crescer junto com elas, entendeu? Sim, a ideia era abrir a cabeça das pessoas, né? Mas, dando continuidade, meu caro amigo, a gente também pode dar um pontinho na finalidade do livro. O livro ele narra uma história de corrupção, de traição, e recorre à figura dos animais, como a gente citou, para retratar essas fraquezas humanas, essas falhas humanas e sem dúvida demolir esse paraíso comunista que foi proposto pela União Soviética na época de Stalin. E não, a gente deixa bem claro que obviamente a gente não está de lado nenhum de polarização política, até porque a gente não concorda com diversas coisas de ambos os lados. Mas trazendo o conteúdo de forma na lata, assim, é basicamente isso que o livro ele tenta trazer em sua narrativa. O livro, né, como você disse, ele faz uma crítica ali, né, de uma forma satirizada, e o livro ele tenta personificar cada animal, né? Então, se você lê como aquilo que eu disse antes, como aquela malícia, você vai interpretar e você vai entender que cada animal ali tem uma característica humana, entendeu? Então, por exemplo, o Napoleão ele tem uma característica X. Ali os cachorros ali ao longo do livro você vai perceber que eles representam um determinado grupo. O cavalo ali que constrói o moinho, ele ao longo do livro você vai perceber que ele representa um determinado grupo. Então, George Orwell ele calculou muito bem como escrever esse livro aí. Então, meu caro amigo, vamos começar o enredo da história. Qual é o enredo? O livro ele roda em volta do enredo que os animais eles eram explorados pelo fazendeiro Jones na Granja do Solar, o nome da fazenda. E após isso, eles montam uma reunião e ouvem o porco mais velho, o porco mais experiente, chamado Major, que tinha uma admirável influência sobre todos os animais. E ele explica para todos os animais, em um discurso, que a vida deles era miserável, pois eram explorados pelo fazendeiro, que tomava tudo que os animais produziam e lucravam com toda a produção dos animais, com todo o trabalho dos animais, sem dar nenhum tipo de recompensa aos mesmos. E após essa exploração, durante toda a vida deles, eles eram mortos cruelmente e que não tinha nenhum sentido na vida que eles levavam. E também nessa mesma reunião, ele também contou para os animais que ele havia sonhado com uma música. E essa música era Os Bichos da Inglaterra. Enfim, eu não vou cantar a música aqui, obviamente, para livrar vocês do meu grandiosíssimo talento musical. Melhor não, né? O que acontece posteriormente? Esse porco grandão, o Major, ele morre 3 dias depois. Mas ele deixa os animais extremamente motivados, influenciados por esse despertar de consciência, digamos assim. E fazendo uma analogia à realidade, quem esse porco simboliza, meu caro amigo? Então, esse porco ele simboliza ali o Karl Marx, né? Karl Marx ali, para quem não sabe, é ali um dos principais líderes da ideologia comunista. Então é interessante que o escritor, né, o George Orwell, ele tem uma grande habilidade, que isso aí a gente vai perceber, né, ao longo do livro. Ele tem uma grande habilidade de construir personagens e fazer com que esses personagens se tornem ali, ganhem características humanas, né, características de pessoas ali, de personas ali da época, né. E é interessante o fato ali, né, do Major, porque ele vem ali e fala assim, o que é óbvio, mas as pessoas ali ficam admiradas porque ele fala, porque ele está num palanque. E é interessante também, colocando isso hoje em dia, a gente sempre ouve assim, filósofos falando tal coisa, falando sobre o amor, sobre não sei o que,
Mas pare e pense, o que ele fala, o que algum desses filósofos falam, é sempre o óbvio, mas a gente sempre tira o chapéu para eles, por quê? Porque muitos deles ali fizeram ali, sei lá, uma faculdade de filosofia, ou, por exemplo, estão ali com um terno, com óculos, e assim, eles falam, mas eles acabam falando o que é óbvio. Então, é claro, eles contêm ali aquela habilidade ali, né, de atrair sua atenção, de te convencer. E é isso que o Major tem. O Major, ele tem aquela habilidade de convencer aqueles outros animais ali que estão ouvindo ele, né? E com essa triste notícia que o Major ele acaba morrendo, posteriormente um dia, em decorrência de alguns problemas pessoais, o fazendeiro Jones, ele chega bêbado em casa e meio que ele dorme 2 dias seguidos, velho. E com isso, o cara tava com uma ressaca animal. Me perdoem o trocadilho. E também o que ocorre? Os próprios empregados do fazendeiro, eles esquecem de alimentar os animais durante 2 dias. E os animais acham aquilo insuportável. Imagine você morrendo de fome durante o final de um dia, falando, putz, vou comer aquela janta deliciosa, e você chega na sua casa e não tem comida nenhuma pra você comer, velho. E você vai ter que ficar na sua casa sábado e domingo e não vai poder sair porque tá todo mundo de quarentena durante um ataque zumbi. Tá? E você imagine nesse cenário. E imagine você ficar 2 dias sem comer, sem ter o que comer, e aquilo foi insuportável para os animais. E por conta disso, por conta dessa dor, eles acabam recordando o que o Major havia falado, daquela coisa de eles serem miseráveis, enfim, da vida deles não fazer sentido. E com isso, eles se organizam e expulsam o fazendeiro e os seus trabalhadores da fazenda. Eles expulsam os humanos da fazenda. E aí que começa a nossa grande história. A Fazenda dos Bichos, ou a Granja dos Bichos, como era chamado. E após isso, quando os animais estavam aproveitando a sua doce liberdade de ficar livre desses aproveitadores, desses carrapatos humanos, os porcos, eles começam a dar um passo à frente e começam a aprender a ler e escrever. Isso vai ser o principal gatilho da história do livro. Após isso, por conta dos porcos aprenderem a ler e escrever, eles eram os mais inteligentes. E por conta disso, eles assumem a liderança dentre os outros animais. E assim, grande parte da nossa narrativa, do nosso enredo, se estabelece para a continuidade da história. Então, depois deles terem concretizado todo esse movimento, houve ali a necessidade, né, deles estruturarem todo aquele sistema em algumas leis, né? E essas leis são chamadas no livro por 7 mandamentos. Esses mandamentos ali, eles, segundo os porcos, né, eles têm que ser obedecidos fielmente durante todo o sistema deles ali, né? Enquanto o sistema deles ali estiver em vigor, esses mandamentos têm que ser obedecidos. Só que a gente sabe como que é, né? Todo sistema ele é falho. O primeiro mandamento diz que qualquer coisa que ande sobre 2 pernas é inimigo. Ou seja, ali, nessas leis, ele já tenta caracterizar o ser humano como inimigo no contexto do livro. O segundo mandamento é o que andar sobre 4 pernas ou tiver asas é amigo. O terceiro mandamento, nenhum animal usará roupa. Ou seja, a ideia principal ali dos porcos, né, que representam ali a classe dos intelectuais ali no sistema comunista, é que toda aquela tradição, toda aquela cultura do sistema anterior ao animalismo deveria ser exterminada. E através desses mandamentos que isso fica bem claro. O quarto mandamento é que nenhum animal dormirá em cama, ou seja, nenhum animal deverá ter aquele conforto de que o sistema anterior lhes proporcionava.
O 5º mandamento: nenhum animal beberá álcool. O 6º: nenhum animal matará outro animal. Então é interessante aqui porque o 6º mandamento é algo que ao longo do livro vai sendo desobedecido. E é claro aqui que a gente vai detalhar mais para frente. O 7º mandamento é que todos os animais são iguais. E isso também vai se contradizendo ao longo do livro. E passando um pouco mais a seguinte na história do livro, alguns privilégios começam a se levar aos porcos. Afinal, eles eram os intelectuais, os bambambam da parada. Então, no meio dos porcos surgem 2 líderes. Napoleão, que a gente já disse que é uma clara referência ao Stalin, e o Bola de Neve, sendo, por sua vez, referência ao Trotsky, da Revolução Russa. E também, durante esse mesmo momento do livro, vão ocorrendo outros problemas e fatos que serão muito importantes para o decorrer da história também. Que o primeiro deles é que as vacas elas estavam começando a reclamar, pois elas estavam cheias de leite, porque os humanos não estavam mais ali para poder ordenhar elas. E então quem assumiu essa posição foram os porcos, até porque, assim como diz o livro, as mãozinhas deles eram perfeitas para poder é muito bom, para poder ordenhar as mesmas. E depois os animais ficaram olhando para todo aquele leite espumoso e muito bom e ficaram pensando, quem que vai tomar esse leite? E acabaram por que ninguém tomou. Esse leite foi guardado, mas ele acabou sumindo. Nesse mesmo momento da história aconteceu também outro fato importante. O casal de cachorro da fazenda, eles tiveram vários filhotinhos. E de uma hora para outra esses filhotes simplesmente sumiram. E outra coisa também que aconteceu nesse mesmo momento da história do livro foi que as maçãs, afinal era uma fazenda, então tinha plantações lá, plantações de maçãs. As maçãs pegas que caíam no chão também sumiram, desapareceram. Então aqui, só nessa parte, o leite tirado das vacas foi embora, os filhotes desapareceram e as maçãs simplesmente sumiam. Tava tudo sumindo. Tava tudo desaparecendo como se fosse um passe de mágica. E até que se mostra a verdadeira face do criminoso, que eram na realidade os porcos. Mas começando com a primeira justificativa deles. Tem o principal advogado dos porcos, que é aquele que sempre defende a causa deles e que sempre manipula fria e calculadamente. Esse é o Garganta, o porco que está sempre à frente dos animais para poder... ele é como se fosse ali a propaganda, né, Guilherme? Explica melhor pra gente aí. Sim, ele é como se fosse ali a propaganda, né? Ele é como aquele... Não posso dizer. Ele justifica. Sim, ele é como se fosse aquele veículo, né? Que levasse ali, que fosse responsável por trazer informação de um lado para o outro, né? Acho que, na verdade, ele seria mais responsável por, digamos, traduzir, simplificar aquela informação ali comunicada pelos porcos para a massa, né, que seriam os outros animais, que seriam ali aqueles o cavalo, os cachorros, enfim. E aí, né, como é que a gente vai explicar esse contexto aí da maçã que sumiu, do leite que sumiu? E aí que entra aquela contradição, né? Pô, se o sistema anterior, que era ali a ideia dos humanos dominarem os animais, era ruim, né? A gente lutou contra aquilo. Por que agora, né? Isso daí de tá sumindo aí o que a gente produz, né? Qual que é o contexto? Então é isso que é interessante. Mas é aí que entra a figura do Garganta, né? O Garganta, ele seria ali digamos que o veículo de comunicação, né? Exato. Até porque ele também se justifica dessas cacas que os porcos começam a fazer já no início do livro.
Ou seja, ele é basicamente a defesa, é o advogado dos porcos mesmo. E ele também tem um grande talento, não é à toa que o nome dele é Garganta, em fazer essa informação se tornar tediosa. Assim como os nossos próprios veículos de comunicação muitas vezes fazem hoje em dia. E o Garganta disse em relação a tudo isso, abre aspas, temos um trabalho muito árduo em liderar e administrar toda a granja. Imagine se nós ficássemos doentes. Por essa razão, consumimos as maçãs e o leite, pois está comprovado pela ciência, camaradas, que as mesmas ajudam em nossa saúde. Fecha aspas. Ele deu um bom e velho migué nos animais, né? Pra justificar. Deu aquela baita desculpinha. Ele deu aquela, como você disse, né? Ele deu a desculpinha. Ele aproveitou ali do palanque dele, né? Daquilo que colocava ele como uma figura, digamos que uma figura centralizada das atenções. O arauto da galera. Sim. E aí, o que os outros animais vão pensar, né? Poxa, ele é o nosso líder, ele ali, digamos que é o cara o mais inteligente ali, né, no grupo, né? Porque, querendo ou não, é essa imagem que ele tentava passar ali para os seus liderados, né? Então, é isso que ele tenta explorar ao máximo durante todo o livro, e nesse momento aí é que se mostra totalmente verdadeira aí essa ideia. E como a grande maioria dos animais, eles simplesmente não sabiam a ler, eles não tiveram a oportunidade de aprender a ler e a escrever assim como os porcos. Por conta disso, foi foi criado esses 7 mandamentos. Mas mesmo assim, os 7 eram muito complexos para os animais. Afinal, eles não tinham um bom intelecto, eles não tinham uma boa memória, e isso meio que ia atrapalhando muito eles nessa questão e facilitando para os porcos em relação à manipulação, pois eles estudavam, eles eram inteligentes, eles tinham o monopólio do poder e do conhecimento nas mãos, enquanto os outros animais não. Mas por conta disso, eles resumiram os 7 mandamentos em uma frase simples que as ovelhas ficavam repetindo o tempo todo, para que todos os animais eles nunca saíssem do rumo do animalismo. E essa frase era... Né? Porra, cara. 4 pernas bom, 2 pernas mal. E ao longo do tempo, né, ali vai tendo ali a continuidade, né, no sistema ali do animalismo, né? E é interessante também, só voltando a ideia ali, né, de que os porcos reescreveram ali aquela lei. É interessante porque do que adianta você escrever leis, sendo que os animais, né, sendo que os principais alvos daquelas leis não sabem ler. E aí que é interessante, porque entra a ideia de você simplesmente manipular a qualquer momento o que você escreveu, a qualquer momento o que você prega, né? Então, ali os animais eles estavam à mercê da vontade dos porcos, né, cara? E ao decorrer da história, né, de todo esse sistema, ao longo do tempo, os humanos eles planejam retomar a fazenda, né? O Sr. Jones, ele junto ali com os outros fazendeiros, né, com as fazendas ali da região, e também, né, junto ali com os seus empregados ali que trabalhavam ali na fazenda, eles tentam retomar a fazenda, né, junto, lógico, com uma arma, tudo, mas eles não conseguem, né, porque os porcos ali eles já se organizam, né? Os porcos ali eles também utilizam ali dos pombos, né? Isso, claro. E o autor ele coloca isso bem como se fosse tipo uma batalha, sabe? Digamos que uma guerra civil ali, entendeu? O resultante aí, né, dessa tentativa de invasão dos humanos é que um dos porcos, né, o Bola de Neve, acaba sendo atingido por um tiro. E agora o Henrique vai detalhar melhor pra gente. É que na realidade, como os 2 porcos estavam liderando, né, essa batalha, eles estavam na estratégia, obviamente, mas o Bola de Neve ele partiu para ação também.
enquanto Napoleão ficou mais na defensiva, ficou se protegendo, com medo das consequências. Mas o Bola de Neve não, o Bola de Neve foi pra luta e por conta disso eles estavam dando um pau nos seres humanos. Eles estavam muito bem organizados estrategicamente e estavam, descendo sarrafo de verdade nos seres humanos. Inclusive, o cavalo chegou quase a matar um dos empregados do fazendeiro Jones, porque ele deu, acho que uma patada bem na cabeça dele, alguma coisa assim, e deixou ele desacordado. E, enfim, eles levaram um sacode. Mas dentro disso daí, como o Guilherme disse, o Bola de Neve ele se fere gravemente porque ele acaba levando um tiro. Mas ele não morre. Ele fica gravemente ferido, mas ele se recupera posteriormente. E essa tentativa de invasão à fazenda pelos humanos serviu só para, na verdade, fortificar ainda mais o sistema ali implantado ali pelos porcos, né? Serviu só para, digamos, fortificar ainda mais os alicerces desse sistema. E também intensificar o medo dos animais de voltar a toda aquela exploração, de voltar a ter os tiranos no poder novamente. E agora também os porcos, eles na verdade teriam mais uma justificativa pro sistema ainda continuar a vigor, né? Que aí volta novamente o que eu falei, né? Fortificar novamente o sistema. Seguindo a história, os porcos eles sugerem, na realidade o Bola de Neve ele sugere que se inicie a construção de um moinho para que os animais pudessem desfrutar de mais conforto, até porque o moinho ia proporcionar energia elétrica para eles e uma grande variedade de outras coisas que iam ajudar no lazer e no prazer dos animais. Ou seja, o Bola de Neve estava pensando nos animais. Do contrário, Napoleão já não. Napoleão ele era contra essa construção. E os dois, por conta disso, entraram em um impasse. Ou seja, os dois eram líderes, sabe? E por conta de um querer e o outro não, eles entraram em um impasse e acabaram fazendo uma votação para que todos os animais decidissem se iriam ou não construir o moinho. E com isso, o Bola de Neve ele acaba vencendo, até porque os argumentos dele eram mais fortes, eram em prol da sociedade, dos animais ali. E nesse mesmo momento da história, nessa votação, acabam surgindo enormes cachorros muito mal encarados, com cara de sanguinário, velho. Com cara de mano, eu vou te caçar e eu vou te esfolar. E esses cachorros, eles estavam amando de quem? De quem? De quem, meu caro amigo? Do Napoleão. Exatamente. Esses cachorros, na realidade, eram os filhotes que haviam sido roubados. Eles tinham sido roubados pelo próprio Napoleão para que ele criasse-os de uma forma doutrinária. Ele acabou criando esses soldados que são a representação do Estado policial da União Soviética, que era a organização anterior à KGB, que ainda não tinha vindo a se concretizar, mas era ali a primeira organização de Estado policial que o Stalin implantou durante a União Soviética. Digamos que era um embrião da KGB. Isso, exato. E é interessante porque quando o Napoleão... E é interessante porque quando o Bola de Neve ele mostra aí a ideia, né, de construir um moinho, isso serve para mostrar que o Bola de Neve ele está sendo fiel à ideologia do animalismo. Porém, o Napoleão não. O Napoleão ele começa a pensar em si, a pensar ali no poder, a ser um pouco, digamos, ganancioso. E é interessante porque isso faz uma crítica de que, digamos, né, cada ideologia tem a sua característica. Porém, essa ideologia ela vai ser colocada em prática por pessoas. Cada pessoa tem a sua característica, né? E aí, quando as pessoas ficam responsáveis por colocar essa ideologia em prática, a ideologia ela vai sendo distorcida ao longo do decorrer ali do processo, né? E voltando à história, nesse mesmo momento que o Napoleão aparece com esses cachorros enormes e extremamente mal encarados, sanguinários,
ele dá ordem aos cachorros para que ataquem o Bola de Neve, e por conta desse ataque inesperado, o Bola de Neve ele acabou fugindo, resultando no poder total da liderança do Napoleão na fazenda. E nisso algumas coisas começam a mudar já com a liderança total do Napoleão. Uma delas, as reuniões que eram feitas com frequência para discutir as ações que a fazenda tomaria foram reduzidas somente aos domingos. Elas aconteciam com muita frequência, agora só no domingo, ordem do Napoleão, para comunicar as decisões que os porcos haviam tomado. Não era mais para decidir junto, uma democracia bacana, legal, todo mundo dando sua opinião. Agora era basicamente como se fosse um jornal falando para a galera assim, viu, a gente fez isso, e acabou. E aí, volto àquilo que eu falei, o governo ele vai começando a ganhar as características, a ganhar o formato do Napoleão. Um cara ganancioso que pensa só nele, pensa só na classe dele, pensa no conforto dele, uma pessoa bastante egoísta, egocêntrica. E ele vai utilizando daqueles terceiros, que foi o que a gente falou lá atrás, né, do Garganta, né, ele vai utilizando desses veículos ali, né, digamos aqueles veículos de comunicação, para começar a transmitir as informações ali para os outros animais, só que, claro, tudo, né, de uma forma ali, digamos, manipulada, né, de uma forma tendenciosa. Sim. E nisso, após algum tempo que o Bola de Neve tinha fugido da fazenda por conta de ser ameaçado de morte, o Napoleão ele decide construir um moinho. E os animais ficaram, mano, você não era contra isso, velho? E por que agora você tá querendo construir essa bagaça aí? Resumindo, as atenções têm que estar para mim, né? As atenções têm que estar todas voltadas para mim. Ou seja, é claro, é uma ideia boa, porém ali o meu camarada, ele não pode ganhar aquela autoria daquela ideia para ele, né? Como já que eu sou o líder, eu tenho que ter com essa ideia. E a boa e velha justificativa do Napoleão foi a de que roubaram a ideia dele. Olha só, que pena, não? Que injustiça com o nosso caro porquinho. Roubaram a ideia dele. E aí ele vai mostrando aquela ganância, né, que a gente falou antes. E aí vai confundindo, né, a ideologia, né, do animalismo com a característica do Napoleão. E também outra coisa, nisso daí o que acontece? Nesse meio tempo, ele acusa o Bola de Neve de ser uma ameaça e inimigo número 1 da fazenda, além de ser aliado próximo, aliado ali lado a lado com o fazendeiro Jones, ou seja, o fazendeiro e o Bola de Neve estavam do mesmo lado. E nisso a gente já pode colocar um ponto bastante importante, fazer um paralelo com a realidade. Aqui já se começa uma lavagem cerebral, mudando-se os fatos que aconteceram e mudando a opinião da população de uma forma massiva, pegando todo mundo e moldando a forma como eles pensam na realidade em que eles estão vivendo, e tudo em prol do Napoleão. E os animais, mesmo assim, eles começam a se questionar, mais ou menos, eles começam a se questionar, começam a achar tudo aquilo estranho, mas eles não tinham uma boa memória para lembrar das coisas que aconteceram. E o Napoleão, ele se aproveitava muito disso para poder reescrever e redesenhar todos os registros que aconteceu nesse período dessa transição entre um sistema e outro. E aí, né, o Napoleão ele vai modificando aquela imagem que os animais tinham dele, né? Então o Napoleão ali ele era visto como mais um dos líderes, né, que eram os porcos. Só que ao longo do tempo o Napoleão ele vai se tornando ali o líder principal, né? Então ele vai deixando uma das características dele, que é a ganância, começar a prevalecer, e ele vai pegando toda aquela visão de liderança que os animais tinham para ele, né? Ele vai centralizando ali
a figura de liderança só para ele. E também o paralelo com a realidade, o próprio Stalin fazia isso, tá, galera? O que acontecia lá na época de Stalin? Ele foi o pioneiro em Photoshop, porque ele pegou todos os registros fotográficos do início da Revolução, onde estava a fotografia do Stalin, junto com o Trotsky, que agora ele, coincidentemente, assim como o Bola de Neve era acusado como traidor, ele simplesmente pegou as fotografias e de uma forma muito sacana ele arrancou o Trotsky das imagens e de todas as imagens da União Soviética. É um controle massivo da informação e também ele estava recriando tudo o que tinha acontecido. Ele estava construindo a realidade, mas ele estava construindo a realidade em cima das mentiras para beneficiar ele mesmo. Ele queria ali colocar ali a imagem do Trotsky, né, como só um detalhezinho ali, né? Sim. Ele queria ali todo o foco para ele. Sim, e sem falar também da questão de incriminar o companheiro o companheiro de ideologia e incriminar ele para tirar todo o crédito dele, colocar ele na mira como inimigo número 1 e, assim como o Guilherme disse, pegar todo o reconhecimento, toda a parte boa somente para ele. E ali, né, você tirando a imagem do Trotsky, né, de todas ali as fotografias, né, você vai meio que, na verdade, você vai realmente excluindo a figura do Trotsky até para as próximas gerações, né? Então, os mais velhos, né, os mais idosos, eles iriam ter, né, essa figura do Trotsky. Porém, os mais novos, né, que iam começar ali a entrar e começar a entender a ideologia, já não iam ter a figura do Trotsky. Então é isso que é interessante. Você começa a modificar para que as novas gerações já comecem a crescer com a mentalidade que você deseja. Seguindo com a história, o Napoleão lhe ordena aos animais que construam um moinho, certo? E o moinho ele foi começando a ganhar forma, foi começando a se construir. Entretanto, o trabalho era muito árduo e o alimento ele estava começando a ficar escasso, os animais começaram a comer menos. Obviamente com exceção dos porcos e dos cães, porque os porcos eles estavam no poder, eles tinham que administrar tudo aquilo, porque imagina se eles não administrassem, o malvado fazendeiro iria retomar o poder lá e iam judiar os animais. Mas nisso, os animais já estavam sendo judiados pelos porcos. Isso só foi o começo dessa grande tortura que aconteceu com eles, porque eles estavam trabalhando mais e comendo menos. Eles eram tratados basicamente como escravos. E aí você pergunta, né? Mas por que os porcos e os cachorros, né, tinham acesso a mais alimento? Né, obviamente, os porcos, né, porque eram eles que estavam no controle, e os cachorros porque eram eles os principais responsáveis por ajudar a manter ali os porcos no poder. E o restante dos animais simplesmente porque eles não tinham tanto acesso, porque eles eram uma massa, né? Então, lógico, os privilegiados eram aqueles que estavam acima ali na pirâmide social. E nisso também a gente pode fazer uma outra comparação, que é em relação à troca de favores, meu caro amigo, que acontece hoje em dia entre os políticos da nossa sociedade. Infelizmente isso acontece. É o caso aí de grandes empreiteiras fazendo toma lá da cá com políticos. Eu ajudo você nisso e você me ajuda nisso aqui. Eu te entrego esse dinheirinho aqui e você me entrega esse dinheirinho. Eu coloco 100 mil na sua conta e você faz aquela lei para me auxiliar. E cara, isso é horrível. É terrível falar que a nossa sociedade infelizmente é assim. Isso acontece, isso está acontecendo todos os dias. Não só lá em cima, em nível federal, mas principalmente em nível municipal, com vereadores, prefeitos, secretários e toda essa bagaça inteira aí.
Então essa questão de manter os aliados bem alimentados, sabe, do meu lado, isso é uma questão que a gente pode colocar em paralelo com a realidade hoje. Que os animais, os porcos, eles mantinham os cachorros pelo controle da população. Trocando ali, eu te dou comida, eu te dou tudo de bom para você, cachorrinho, e você continua me servindo. Não é diferente do que acontece hoje. Eu te dou essa graninha, eu te dou esse benefício e você faz tal coisa por mim. Isso é uma coisa completamente vergonhosa, porque eles estão agindo em prol somente dos benefícios deles, eles não estão olhando para a população. E eles são servidores públicos, eles deviam olhar para a população e não olham, eles estão olhando somente os benefícios próprios deles, assim como os animais, assim como os porcos se comportam no livro. Então, quando a gente disse que esse livro faz um paralelo com a realidade, a gente não está brincando, isso infelizmente é o que acontece e é coisa séria, porque a gente não está falando de dinheiro deles, a gente está falando do dinheiro de uma nação inteira. Todo mundo paga imposto e esses impostos servem para custear esses servidores públicos, e esses servidores públicos estão lá satisfazendo os próprios desejos. A gente vai ser perseguido, cara. Mas é basicamente isso. Vai passar um carro preto na sua casa e já sai. Vai fazer o quê? A gente tem que correr esse risco, né? E os animais sempre utilizavam um argumento, na realidade os cavalos. O cavalo, a égua, que eram animais mais velhos e mais experientes, eles sempre... E tinham influência nos outros animais também. Eles falavam, a gente tá construindo, a gente tá se sacrificando, mas é algo para o nosso futuro, é algo para o nosso benefício próprio. A gente vai utilizar isso para o nosso bem. Do que trabalhar e se matar simplesmente para os humanos virem e roubarem da gente. E também, seguindo a história, o Napoleão começa um comércio com os humanos para a obtenção de recursos para a construção do moinho. Ou seja, contraria o que o Major havia falado no começo, que não deveria se haver comércios no animalismo, porque isso instigaria o lado oportunista, o lado egoísta do ser humano nos animais. E aí, né, isso mostra que ao longo do tempo vai começando a ficar um pouco impossível da fazenda ficar tão isolada das outras fazendas em volta. Então aí que vem a necessidade do Napoleão começar a interagir com as outras fazendas através desse comércio. E até porque ele montou o comércio para vender o que os animais produziam, porque ele precisava de dinheiro para comprar os materiais que seriam necessários para começar a construção do moinho. E também nesse mesmo momento, os porcos eles acabam se mudando, se afastando dos animais e indo morar na casa grande, onde o velho fazendeiro Jones vivia. E isso, apesar de ser anteriormente proibido, considerado pelos animais até mesmo um museu de como a vida era antes da Revolução Animalista, agora, segundo eles, era necessário um local onde pudessem repousar, já que por serem muito inteligentes, faziam muito esforço para governar a granja. Tudo lorota, tudo balela. E assim eles começaram a vender o que era produzido na fazenda, assim como os humanos faziam. E nisso os cavalos eles começam a achar que tudo aquilo estranho, mas como eles desejam o bem dos animais mais fracos, eles acreditam nessa ideologia e continuam persistentes. Eles começam a achar estranho porque, na verdade, os porcos eles começam a se relacionar com os seres humanos, né? Os animais começam a se relacionar com os seres humanos, contrariando um daqueles mandamentos, né? Então aí que vai mostrando, né? Como eu disse, começa a se tornar impossível aquele isolamento por parte da fazenda em relação às fazendas ao redor. Então, com a construção do moinho, né? Com a construção em andamento, durante uma noite, em uma tempestade, o moinho ele cai. E aí
os animais eles ficam totalmente assim abalados, né? Porque todo o esforço dos animais foi por água abaixo, né? Vários dias de construção, isso aí foi totalmente por água abaixo. E aí os animais começam a enfrentar a fome, porque esse sistema do animalismo ele começa a se mostrar com várias falhas, né? E aí mostra que algumas coisas precisam ser ajustadas ao longo do tempo. E aí que os animais eles começam a se deparar com as falhas do animalismo. O Napoleão ele usa a conspiração do Bola de Neve para explicar aquele acontecimento. Então o Napoleão, como a gente disse, que ele era ali uma figura que uma das suas principais características era a ganância, ele não quer que a sua figura de líder exemplar seja prejudicada com o fato da falha na construção do moinho, né? Então ele joga a culpa pro Bola de Neve, até porque o Bola de Neve não estava ali, não tinha como se defender, né? O próprio Napoleão ele declara que agora o Bola de Neve é o inimigo número 1 desse sistema do animalismo, de todos os animais, e que ele deve ser morto. E também nesse meio tempo também começa a vir o inverno, ou seja, aquele frio torturante sendo agregado pela fome angustiante, já que a comida estava muito escassa, o que nos remete à antiga União Soviética. O Napoleão ele sempre incentivava uma produção maior para a resolução da fome, ou seja, nosso líder, estamos com fome aqui, não tem comida. Trabalhem mais, produzam mais, que as coisas irão melhorar. E isso não acontecia, porque os animais davam tudo de si e as coisas não melhoravam. E essa questão da fome nos lembra ali vários momentos da história da União Soviética. Um dos momentos principais é a questão do Holodomor, que foi ali um regime em que aconteceu. Por conta de algumas revoltas ali na Ucrânia, a União Soviética ela confiscou todos os grãos da Ucrânia. Sendo assim, o que aconteceu? Obviamente a população regional, ela iria passar fome. E muita gente ali morreu por conta da fome. Então, não só, claro, esse momento, mas esse é um dos momentos em que são mais conhecidos, mas vários momentos ali ficaram marcados pela União Soviética por conta da fome. Fome extrema da galera fazer valas comuns para jogar os corpos já esqueléticos. E aí é que a gente sempre tem aquela imagem de comunismo e plantação de batatas. Por que plantação de batatas? Porque a batata ela foi uma das soluções principais que essas pessoas tiveram para digamos ali, matar a sua fome. Por quê? Porque a batata é um tipo de planta em que não precisa de grandes cuidados, certo? É só você chegar ali, você arar a terra, colocar a batata ali, a batata vai nascer ali em um período curto, né? E sem cuidado, sem você colocar ali um grande investimento na área. Então é por isso que a batata ela é sempre associada ali ao regime comunista. Além de saber muito sobre história, sobre geopolítica, ele também manja bastante de agricultura. É um grande. Com certeza. E também outra coisa, eu assisti um documentário, o Guilherme pode falar o nome dele. É a história da União Soviética. Então, nesse documentário, o que acontece? É retratado a história, uma das narrativas, que os oficiais, os policiais, o exército vinha para poder pegar os corpos das pessoas que tinham morrido devido à fome, todos os dias nas casas das pessoas. E tinham pessoas que ainda nem morriam, que não estavam mortas e que queriam viver, que eram levadas à força para poder serem mortas lá e ser jogada numa vala comum. Isso é completamente terrível. É a mesma coisa do Holocausto, é uma morte em massa e não é tão retratado isso aí como foi
o nazismo, por exemplo. E foi algo bastante não, completamente desumano com as pessoas. É algo assim que mostrou a frieza, né, do líder atual. Porque imagine só, cara, a gente sempre fala, faça tal coisa ali para aquele ser ali não sofrer, né? Mas imagine só, você morrer por fome, cara, deve ser algo extremamente horrível, entendeu? Algo doloroso. Agonizante, porque não tem alimento no corpo, então o próprio corpo começa a digerir seus músculos. Imagine qual que é a sensação disso. É terrível, Sim, completamente terrível. Nossa, dá dó da veinha, que a veinha começa a chorar, cara. A gente tem a imagem daquelas veinhas russas com pano na cabeça, né, cara? E você viu a veinha daquele jeito mesmo, com pano na cabeça. Você vê a veinha falando lá, ela contando a história, diz que tinha as plantações e se caso ameaçasse a entrar, porque era muito desespero por conta da fome, as crianças pulavam na plantação e tinha pessoas armadas lá que, tipo, do governo, que matava com fuzil as crianças, velho. É completamente absurda essa ideia, velho. Após um tempo, o Napoleão ele manda executar 4 porcos e muito mais outros animais, acusando-os de envolvimento com o Bola de Neve. Ou seja, ali aqueles animais eles começaram a se questionar, eles começaram a pensar, começaram a descobrir a manipulação que os porcos estavam fazendo. Até mesmo alguns porcos foram mortos, ou seja, alguns porcos ainda estavam contra tudo aquilo que estava acontecendo. E o bom e velho Napoleão veio e fez o que tinha que fazer. Assassinou esses animais na frente de todos os outros animais. Também alguns animais começaram a questionar, né, se perguntar se a vida estava pior do que na época do fazendeiro Jones. Porque eles estavam trabalhando mais, comendo menos, e os mandamentos feitos no começo da Revolução já não estavam sendo cumpridos. Esses animais questionadores, como eu disse, foram acusados de serem cúmplices do Bola de Neve, pois estavam se questionando, estavam colocando o Napoleão e seu governo na ponta do lápis e vendo que tudo aquilo lá era manipulação pura, era um oportunismo barato de grandes porcos burocratas. E é interessante porque aí vai mostrando que a ideologia do animalismo vai ganhando as características do Napoleão. Ela vai abandonando aquela ideia principal, né, que é a ideia de harmonia entre os animais, que é uma sociedade só dos animais ali, onde eles vão produzir para eles mesmos, entendeu? E eles vão ficar isolados ali, mas ao longo do tempo, como a gente vem mostrando aqui, eles começam a se relacionar com as fazendas aos arredores, e alguns porcos que começam a perceber essa mudança, já começam a ficar contra o Napoleão já vai meio que distorcendo, já vai criando mentiras sobre determinados porcos, começam a caçar eles, né? E ele vai aproveitando ali daquilo que eu falei, né? Daquele palanque ali que ele tem ao seu dispor, né? Daquela figura de líder exemplar. Então ele vai aproveitando tudo isso. Ele é um clássico líder autoritário. Ele caça as pessoas que falam contra ele, caça e mata eles na frente de todo mundo, assim como fizeram, por exemplo, na história de Tiradentes, né, Guilherme? Que ele era contra alguns pontos dos quais eu não me recordo agora. Mas ele era contra uma certa ideologia, ele era contra o governo estabelecido na época. E por conta dele ser morto, por conta dele ser contra, ele foi perseguido e morto em praça pública, para que todos olhassem e vissem que com o governo ninguém se mete. Ou seja, o governo ele educava pelo medo, né? E isso se mostra também no livro. O Napoleão ele governava pelo medo. Então os animais, começavam a respeitar ele por conta desse medo. E aquele velho mandamento de nenhum animal matará outro animal, por conta que eles tinham assassinado esses animais,
ele foi alterado para que eles se adequassem ao comportamento dos porcos. Então o mandamento ficou assim: nenhum animal matará outro animal sem motivo. Ou seja, eles alegavam que os animais eles tinham motivo para morrer e por isso justificava o ato de Napoleão. E aí mostra o quão autoritária era a figura de Napoleão. Porque imagine você, né, a sociedade ali, né, do livro, ela era estruturada por 7 mandamentos. Mas o Napoleão ele foi ali e cometeu algo que era contra esses 7 mandamentos. Aí o Napoleão ele simplesmente vai lá e decide alterar um deles para que a ação dele ficasse dentro do seu mandamento. Então, não tem outra palavra para definir isso senão autoritário. De canalha. Exatamente. Bem canalha. Canalha! 1000 vezes canalha! E nessa pegada também, alguns outros mandamentos foram alterados também para combinar com o comportamento dos animais. Sabe aquele mandamento que nenhum animal dormirá em camas? Então, nenhum animal dormirá em camas com lençóis. Obviamente porque todas as camas, porque todos os lugares, todos os leitos para dormir eram camas e que o mandamento na realidade não era contra as camas, e sim contra os lençóis. Ou seja, mais uma vez eles ali manipulando calculadamente cada passo que eles iam dar, porque eles já estavam dormindo na cama dos seres humanos já. Eles já estavam com todo o conforto lá dentro da casa dos seres humanos. E nisso também o Napoleão começa a beber. E para pegar esse ato dele, que estava explicitamente lá, nenhum animal beberá álcool. Na realidade, o mandamento tinha sido escrito assim: nenhum animal beberá álcool em excesso. Ou seja, eles estavam ferrando com todos os mandamentos, estavam manipulando as leis para favorecer a eles. Coisas que os políticos fazem hoje em dia aqui no nosso país. Eles mudam, criam, derrubam leis para favorecer a eles mesmos. É isso que acontece em vários lugares. Criam leis, utilizam palavras de difícil entendimento, né, para que só a sua classe, né, só o seu grupinho ali entendam o que eles estão falando, e que a população, né, que digamos que na verdade o principal chefe desses políticos aí é a população. Mas porém, por conta, né, desse abuso aí, né, dos políticos, de alguns juristas, eles utilizam isso aí para que a população não possa, né, criticar isso. Porque imagine, um monte de lei aí, mas a impressão que dá é que eles querem debater apenas um ponto em si, entendeu? Então acaba... E outras, sessões completamente demoradas, algo completamente entediante, algo extremamente desnecessário. E assim, você assistindo aquilo ali às vezes, parece que, cara, é algo extremamente chato, às vezes até por conta disso mesmo, entendeu? Para que a população não tenha interesse nisso. Ou você dá risada assistindo ou você chora, porque é um negócio nesses dois extremos. E aí, quando você começa a se interessar por aquilo, vamos dizer, você começa a se interessar e você, porventura, consegue entrar naquele lugar, né? E você se torna ali um político ali, só que você vai entrar com as suas ideias. Só que, infelizmente, claro, não é todo mundo, mas infelizmente alguns acabam que se deixando se levar por aquele ambiente, entendeu? Porque é um sistema, né? Você entrou num sistema, você tem que começar a viver de acordo com ele. Infelizmente é assim. É claro, como eu disse, nem todo mundo se enquadra nisso, mas a grande maioria que entra acaba tendo que ficar de joelhos para esse sistema, entendeu? O sistema é corrupto, cara. Eu combati o sistema com o próprio sistema. O que eles iam fazer? Chamar a polícia? Eles eram a polícia.
E também em todo esse desenrolar de coisas absurdas que os porcos estavam fazendo, eles adicionam um novo mandamento. Todos os animais trabalharão por, no mínimo, 18 horas por dia. É ou não é uma sacanagem, Guilherme? Eles começam ali a simplesmente escravizar ali os animais, né? Porque eles começam a perceber que aquele sistema que eles imaginavam, né? Que eles sonhavam, é algo extremamente impossível. Por quê? Porque eles começam a ignorar a natureza humana, né? Eles começam a ignorar aquela sociedade, a sociedade que está em volta deles. Então não tem como você pensar em algo isolado, sendo que você mais cedo ou mais tarde vai precisar interagir com quem está à sua volta, entendeu? Então, imagine só, o seu vizinho ele tem um sistema tal, o seu outro vizinho tem um sistema tal, o outro vizinho do outro lado também compartilha do mesmo sistema, e só você um sistema totalmente diferente. Em um momento ou outro você vai ter que se adequar também. E é isso que a gente percebe nessa parte do livro, entendeu? De que ao longo do tempo o Napoleão ele começa a modificar esse sistema. E aí volta naquilo que eu falei. A ideologia, ela é uma ideia, porém quem coloca essa ideia em prática são as pessoas. E as pessoas, elas são caracterizadas principalmente por características próprias, né? Cada uma ter uma emoção, uma reação diferente em determinados momentos. Seu nível moral, ético, é tudo baseado em cada pessoa, né? Cada um tem a sua sensibilidade, a moralidade. Exato, e é aí que eu falo. Não adianta, por exemplo, uma ideia X ou uma ideia Y, no final das contas vai tudo acabar indo pro mesmo resultado, entendeu? No final vai todo mundo morrer. Tudo acabar indo pra merda. Infelizmente, né? Esse lugar é com bandido, esse lugar é com puta, esse lugar é com cafetão. No Bop não entra bandido. E dando continuidade à história, os homens invadiram e destruíram um moinho. Todo aquele trabalho que eles tiveram depois que o moinho caiu na tempestade, os homens vieram e fizeram essa sacanagem com eles, os fazendeiros. Destruíram tudo, colocaram dinamite lá, explodiram, caiu tudo, acabou. E mais uma vez os animais decidem que vão recomeçar o moinho novamente. Só que nesse momento já estava caótica a situação. Existia uma grande fome entre os operários que não tinham o que comer, cara. Não tinha, a produção não estava dando conta, porque todo o trabalho era focado no moinho e as plantações para nutrir os animais eram um segundo plano. E nesse momento também acontece algo bastante chocante, principalmente para quem leu o livro pela primeira vez. Porque o Sansão, que é o cavalo, ele tem grande destaque em algumas narrativas. E fica bastante evidente que ele, por mais que ele seja meio burrinho, mesmo sendo um cavalo, droga, um trocadilho idiota, mas ele sendo meio burrinho, meio lerdinho, ele só quer o bem para os animais mais fracos, ele deseja o bem, ele é inocente de tudo, entendeu? Mas ele quer o bem dos outros animais, principalmente dos mais fracos. E ele é o animal mais forte, o que mais trabalhou durante todo o livro. E sempre quando ele ficava cansado, ele falava assim: não, eu vou trabalhar mais e mais ainda. E trabalhava. Entretanto, nesse momento, ele acabou ficando doente. E os porcos, eles mandaram secretamente eles ao matadouro. Ou seja, sem empatia nenhuma, por um grande operário, um grande funcionário que havia ajudado eles imensamente na construção de todo aquele sistema que eles estavam no poder. E eles mandaram friamente eles ao matadouro, sem mais nem menos. E distorceram as informações a respeito de que aquela carrocinha do matadouro que tinha vindo buscar o Sansão, na realidade era
tinha ido levar ele ao médico. E os animais questionaram por que aquela carrocinha estava escrito que era do matadouro. E o Garganta, como sempre esperto, ele jogou logo uma historinha dizendo que aquela carrocinha era do matadouro, mas que agora era do médico. E que ele não tinha tido tempo de apagar aquele letreiro que estava lá na carrocinha. E cara, esse momento do livro é extremamente agonizante, porque o Sansão, ele é avisado pelos animais que correm desesperadamente atrás da carrocinha. E ele tenta por tudo quebrar a porta para sair, mas ele não consegue porque ele já está muito fraco. E os animais sofrem essa derrota porque eles também não conseguem abrir a porta. E o amigo deles acaba indo de encontro com a morte. E os animais ali, eles percebem, né, que um grande erro está sendo cometido. Eles têm ali aquele sentimento, né, de amor ao próximo. Né? Já o Napoleão, ele começa a abandonar esse sentimento, né? O Napoleão é um vacilão. Sim, é um... Conclusão. Não era você falar isso, né? Você é um bandido. Seu lugar é com puta. Seu lugar é com traficante, Napoleão. Foi você que matou? Foi você? É você que financiou essa porra? Não, senhor. Quem que matou? Você. Você é um caralho. Você é um caralho. É você que financia essa merda aqui. E é engraçado o contexto do filme. Porque, tipo, ele é um filme esquerdista, tá ligado? Eu já falei pra você. Ele é um filme que o principal objetivo dele era fazer com que a população olhasse a polícia e pensasse, nossa, como que a polícia é violenta, sabe? É tipo fazer uma crítica ao sistema policial do Rio de Janeiro. Só que por que isso não funcionou? Porque a população gosta de ver vagabundo se fudendo. Entendeu? Vai dizer que não é verdade. Não é verdade, pô. Aí daí os caras veem lá o cara do BOP chegando na favela lá e metendo louco, os caras não gostam, pô. A turma fica, nossa, caralho, foda, entendeu? É verdade. Fala, nossa, bandido tem que se fuder, né? Nossa, eu não sabia disso, velho. Por isso, você vê, não sei se você já assistiu o segundo filme, tem lá no começo, lá tem o cara, o líder do pessoal lá. Putz, esqueci o nome dele, aquele olhinho verde. Roberto Marinho? Roberto Marinho. Não, mas era um outro lá, mano. Porque o Wagner Moura, ele é de direita. É de direita? De direita não, de esquerda, né? Tá polarizando o filme aqui. Tropa! Só que a desculpa do Garganta foi a que eles tinham levado ele ao veterinário, mas infelizmente ele não tinha resistido. E aí e a última frase que ele disse foi: Napoleão tem sempre razão. E morreu. E cara, eles mentiram friamente sobre a morte do companheiro deles. Isso foi algo completamente desumano, olhando para o ponto de vista de empatia. E ao longo do tempo, os animais velhos começam a morrer e novos animais começam a nascer. E aí, o que começa a acontecer? Então, aqueles animais mais velhos, aqueles que tinham uma visão antes, né, uma visão anterior do sistema, que na verdade eles eram os únicos que podiam ali dar uma nova visão aos animais novos, né? Porque os novos eles já iam nascer naquele sistema, então eles não iam ter no que se espelhar. Mas nem mesmo os animais podiam fazer isso por conta da memória deles, que era horrível. Sim. E por conta de toda a reconstrução de realidade que o Napoleão havia criado. Sim, e por conta de toda que nem você falou, a realidade, os animais eles não iam ter no que se espelhar, né? Então eles não iam ter uma visão de o que seria bom para eles. Então eles não iam ter essa ideia de melhora. Essa comparação entre o que é bom, o que é ruim, o que é frio, o que é quente. Sim. Eles não tinham parâmetro para medir o que era legal e o que não era. Eles não conseguiam comparar como era a vida antes, junto com o Sr. Jones, porque os animais velhos eles foram acabando morrendo e novos animais foram nascendo. E os animais não tinham uma memória muito boa e também o Napoleão ele ferrava
a lembrança pública da galera, a memória coletiva da galera, porque ele manipulava a informação. Após isso, o Napoleão ele começou a utilizar o moinho só para o enriquecimento das elites. Então, algo que foi construído, né, para o bem ali de toda a fazenda, de todos os animais ali da fazenda, o moinho ele começou a se tornar algo monopolizado. Por quê? Porque só o Napoleão poderia utilizá-lo, né? Então, a partir do momento que ele visse que essa a elite ali, né, ia começar meio que a abandonar ele ia começar a utilizar o moinho. Aí entra aquela questão de, né, colocando aí nos dias atuais, né, de você ganhar apoio para, sei lá, determinadas medidas, por exemplo. Então, se você quer, vamos supor, aí numa casa votar alguma medida, o que você vai fazer? Você vai começar a distribuir verba, entendeu? Então, é algo para você trazer a oposição ou aqueles que são mais centralizados para o seu lado, entendeu? Aulas de política com o Guilherme Augusto. Meus parabéns. Comigo mesmo, cara. E percebendo isso, né? Percebendo que o moinho era de grande ajuda, né? Para conseguir apoio, Napoleão ele manda construir mais um moinho de vento. Então ele teria algo a mais, né? Para se perpetuar no poder. Anteriormente a gente percebeu, né? Que as ovelhas elas sempre viviam repetindo a mesma frase. E qual era mesmo, Guilherme? 4 pernas bom, 2 pernas mal. E um momento bastante marcante no livro também é quando os porcos começam a chamar os fazendeiros ali da região. E os animais eles se deparam com isso. Então, né, eles veem ali uma cena bastante marcante, que é ali dos porcos rindo, conversando ali com os fazendeiros, adquirindo características humanas. Então aquilo que os porcos no começo ali do animalismo sempre pregavam, né, que era ser contra todo aquele sistema, aquelas ideias dos humanos, do Senhor Jones, ali os porcos eles começam a abraçar aquelas ideias, né, a abraçar ali os confortos ali, né, dos humanos. Então eles começam basicamente a abandonar. E aí humanificar. Sim, a humanificação dos porcos, né? Eles começam até a andar em 2 pernas. Então eles começam a ter aquelas distorção de valores. Então algo que foi tão pregado pelos porcos começa a valer apenas para os animais, né? Então a elite, que seria os porcos, começa a viver apenas de confortos. Começa a viver apenas de confortos, e os animais, né, que eram ali os camponeses, os operários, começam a sofrer por conta de todo esse sistema aí que foi ficando corrompido ali por conta da atitude dos porcos. Focando somente nos porcos e o restante dos animais tendo que pagar o luxo deles, assim como a gente faz com, novamente, as pessoas que deveriam atender aos interesses públicos, os nossos políticos. E nisso também é interessante a frase do livro: os animais olhavam para os porcos, olhavam para os humanos, olhavam para os porcos de novo, olhavam para os humanos, depois olhavam para os porcos de novo, depois olhavam para os humanos e não conseguiam perceber nenhuma diferença. Eram iguais. E nisso, como o Guilherme falou, eles manipularam a frase das ovelhas também. Agora não era mais 4 pernas bom, 2 pernas mal. Agora 4 pernas bom, 2 pernas melhor. E os porcos acabaram aparecendo em 2 pernas. Basicamente se humanificaram por completo. E nisso acontece essa troca, essa distorção de valores absurda do animalismo. E encaminhando para o final, meu caro amigo, o que a gente leva com esse livro? Na minha opinião, as coisas mais importantes que a gente pode absorver é que a gente precisa tomar cuidado com a doutrinação e com a manipulação de informações, porque assim como o Napoleão
ele distorceu toda a realidade, assim como Stalin distorceu toda a realidade. Isso pode acontecer na nossa realidade, através dos veículos de informação, através de fake news, através de qualquer coisa que tenha uma tendência a um lado, a ser vantajoso a um lado e ser contra o outro. Então a gente precisa tomar cuidado com todo tipo de doutrinação, com todo tipo de lado político e pensar pela gente mesmo, não deixar que essas ideologias pensem pela gente, mas que a gente tenha a nossa própria cachola, que a gente possa pensar de fato. E aí, né, quem que nunca leu aquela notícia no, sei lá, no celular ou no computador, Zap. sim, no Zap Zap, e ficou completamente surpreendido com aquela notícia, mas depois de um tempo percebeu que ela era apenas, digamos que uma fake news, né, como o pessoal chama hoje em dia. Quem fala mais isso é o Donald Trump, cara. You are fake news. You are fake news. You are make again. You are fake news. Melania Trump. Outra coisa também, a gente precisa sempre buscar conhecimento, buscar se tornar mais sábio para a gente não ficar à mercê de quem possui conhecimento. A gente não pode seguir o exemplo dos animais, que deixaram os porcos assumirem a liderança, a eles ficarem mais inteligentes, a eles ficarem mais sábios e eles ficarem do mesmo jeito, porque quem possui conhecimento possui poder, porque conhecimento é poder. E dessa forma a gente não pode ficar atrás nessa questão de conhecimento, a gente precisa buscar conhecimento. Essa é uma frase do ET Bilu, bastante útil para a gente em nossos dias. A gente precisa buscar conhecimento para não ficar à mercê de quem possui, pois quem possui conhecimento tem a possibilidade de manipular, persuadir as pessoas para fins muito egoístas, assim como aconteceu no livro e acontece hoje em nossa realidade e também na época da Revolução Russa. E aí, né, também quando a gente tem conhecimento, nós construímos a nossa própria opinião, né? E é isso que faz com que haja uma democracia, né? A democracia ela é construída de ideias diferentes, né, de diferentes opiniões, de você poder colocar a sua opinião a qualquer momento. E é claro, é dessa forma que a gente meio que se blinda de um sistema totalmente autoritário, que é o que é colocado no livro, né? Então ali o Napoleão, né, ou qualquer aí líder autoritário que você tenha a notícia, ele utilizou disso, ele utilizou da desinformação, né? Ele utiliza ali dos principais meios de imprensa, televisão, rádio, para repercutir a sua propaganda e manipular as pessoas, né? Modificar o pensamento delas, né? Transmitir ali, digamos que um conhecimento modificado para elas, porque através desse conhecimento modificado é que eles podem se perpetuar no poder por um longo tempo. Outra coisa também que a gente pode pegar desse livro é que a gente deve sempre questionar as regras impostas, a fim de entender o real motivo delas existirem. O que os animais não fizeram, porque se eles tivessem questionado, eles teriam entendido o real motivo de tudo aquilo que está acontecendo. E as coisas poderiam ser diferentes. E quando você questiona, né, você vai naturalmente, né, obrigar ali os seus governantes a tomarem uma medida sobre aquilo, né, a mudarem o seu comportamento. Porque se você está questionando é sinal que algo não está certo. Exato. Né? E aí quando você vai contra, né, as coisas tendem a melhorar. Por quê? Porque, querendo ou não, como eu disse antes, o grande chefe aí dos políticos é a própria população, porque, né, o salário deles é pago, obviamente, por imposto. Então, somos nós que mandamos. A gente está no nosso direito de questionar, claro, de perguntar e de mandar, porque é a gente que paga o salário deles. Claro, a gente vive numa democracia. Exato. E o último ponto que a gente pode pensar assim é que a gente precisa ser analítico a tudo à nossa volta, pois nos detalhes, nos pequenos detalhes, pode-se existir alguma coisa maliciosa ou alguém malicioso querendo se sobressair às nossas custas.
O que a gente já falou a respeito, por exemplo, das leis. Muitas vezes são criadas leis, são derrubadas leis, são criados emendas para poder beneficiar apenas algumas pessoas e o restante da população que se ferre, que se dane. São criadas leis, né, para beneficiar empresas, né, cara? Exato. Ou às vezes que nem tem lá um determinado grupo empresarial, aí esse grupo empresarial ele vai falar, olha, eu vou para a sua cidade, porém você tem que me fornecer isso aqui. Aí, né, sei lá, um vereador qualquer aí começa a jogar um projeto de lei lá na Câmara, isso aí é votado, porque eles percebem que eles vão ser beneficiados com isso, sabe? Não só financeiramente, né, porque obviamente fica por conta de propina e obviamente também eles vão, né, utilizar isso na eleição deles, entendeu? Então eles vão utilizar tudo a favor, a benefício próprio. E são canalhas, são, assim como já citei, porcos, burocratas, fazendo esse paralelo com o livro. São porcos que gostam da burocracia para benefício próprio. E encaminhando para o final, o Guilherme e eu, obviamente, a gente tem um pedido para fazer para vocês. E, né, depois aí da gente contar, né, toda a história do livro, né, a gente espera que vocês tenham gostado, tenham se interessado. E se caso vocês tenham se interessado pelo livro, a gente disponibiliza aqui embaixo aqui, né, só descer aí e vai estar aí disponível um link para vocês estarem adquirindo esse livro. É um livro assim que eu posso dizer, é um livro ótimo, né? Eu acho que sem dúvida mais para frente que também a gente também vai falar do 1984, do mesmo autor, George Orwell, que também é um livro espetacular, é um livro que faz uma boa crítica também, mas a Revolução dos Bichos é um livro que qualquer fã de leitura tem que em algum momento da sua vida fazer a leitura desse livro. Certo. Então, como o Guilherme disse, no texto da publicação vai ter um link da Amazon. Vocês podem copiar esse link e entrar neles e comprar o livro, se caso vocês queiram, se caso vocês se interessem por adquirir o seu exemplar, e comprar pelo nosso link para ajudar o nosso projeto Livrando Cast, para que a gente possa continuar trazendo esse conteúdo que a gente ama de paixão, de coração, e que agrega muito ao conhecimento que vocês têm. Então, né, já encaminhando para o final, nos siga nas redes sociais. Nós temos aí a nossa página no Instagram, né? Só digitar lá Livrando Cast, tem lá diversas publicações. E caso você tenha também alguma sugestão de livro, é só mandar uma mensagem lá pra gente, que a gente com certeza vai fazer a leitura da mensagem, vai estar respondendo e a gente vai estar analisando aí a sugestão do livro. E claro, compartilhe com seus amigos, né? Compartilhando com amigos, parentes, companheiros, companheiras, inimigos também. Enfim, compartilhe com todo mundo, porque a gente acredita muito nesse projeto, que a gente pode mudar a nossa realidade através do conhecimento que a gente adquire lendo os livros. Hoje a gente viu bastante sobre conhecimento e como a gente precisa desse conhecimento para não ficar à mercê dos outros, e a gente deseja levar esse conhecimento de forma prazerosa para vocês, de forma que vocês possam se sentir à vontade escutando nosso podcast. Assim como vocês podem ver, nós somos dois jovens meio, como que eu posso dizer, meio idiota às vezes. Sonhadores. Eu ia falar idiota, enfim, eu digo idiota, porque nesse sentido de fazer as coisas com essa irreverência e para não ser tão chato também, nem maçante. E a gente pede então para que vocês compartilhem com as pessoas que vocês amam, para que a gente possa criar essa corrente do Livrando Cast, para que seja uma corrente positiva, uma corrente legal, não igual aquelas postagens de tia no WhatsApp, que do contrário não é tão legal receber. E o nosso objetivo principal é esse, passar conhecimento. A gente fica muito agradecido de você ter escutado até aqui
Se você escutou, comente nas publicações do episódio A Revolução dos Bichos a hashtag com o código deste episódio, que é hashtag Porcos Burocratas. Comente nas nossas publicações a respeito desse episódio da Revolução dos Bichos. Mais uma vez o código é hashtag Porcos Burocratas. E meu amigo, eu peço para que você se despeça. Então é isso. Mais um episódio aí do nosso podcast aí se encerrando. E eu só tenho a agradecer vocês. Muito obrigado por estarem nos acompanhando até aqui. Mas está ouvindo aí a gente aí passando as ideias principais do livro. Claro, são informações, conhecimento, assim como o Henrique disse. Conhecimento é a única coisa que pode nos dar a liberdade. E, enfim, muito obrigado. Agradeço a todos vocês. E é isso aí. Tchau, tchau e até a próxima. E eu me despeço aqui agora. Agradeço a todos vocês por estarem escutando o podcast, por estarem indicando o podcast, por estarem gostando desse conteúdo, que a gente fica muito feliz mesmo de estar produzindo ele e de ter pessoas que gostem de escutá-lo. Porque a gente gosta muito de livro, a gente gosta muito de ler, a gente gosta muito de podcast, a gente misturou essas duas coisas e se tornou esse nosso projeto do coração. E a gente fica muito feliz de ter pessoas que aceitam isso, que gostem desse projeto, porque esse projeto é muito importante, especial pra gente. Por essa razão, eu também peço encarecidamente que você compartilhe com as pessoas que você gosta, que talvez que talvez o nosso conteúdo possa ajudar ela, agregar ela. O nosso objetivo é plantar em nossos caros telespectouvintes conceitos, ideias que podem vir a mudar, modificar a forma como ele enxerga o mundo, a forma como ele vive, a forma como ele enxerga a realidade, a forma como ele vivencia toda a experiência de ser dele. E para que ele possa também mudar coisas que venham a agregar a vida dele, certo? Esse é o nosso objetivo. Então, com isso, eu me despeço aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa manhã, enfim, até mais para vocês, meus caros telespectouvintes. Tchau, tchau. LivradoCast. Livro do quê? O meu, o seu, o nosso podcast do conhecimento.